99 gols na carreira, o maior artilheiro do Brasil em 2024. O maior goleador sub-23 do mundo. Esses números pertencem a um jogador que já foi considerado o pior do planeta. Do Santos ao Corinthians, passando pelo Internacional e uma breve passagem na Rússia. Yuri Alberto viveu mais de 5 anos de carreira do que muitos atletas viveram em uma vida inteira. Em 2023 ele era considerado o pior jogador do Corinthians, xingado pela torcida e humilhado pela imprensa. Porém, em 2024 ele se reergueu e resgatou o Corinthians do maior abismo que um clube poderia enfrentar. Mas a verdade é que Yuri Alberto não nasceu estrela. Seu talento foi lapidado nas categorias de base do Santos, clube que revelou ídolos como Pelé e Neymar. Em 2013, com apenas 12 anos de idade, o menino de São José dos Campos chegou ao clube praiano, trazendo consigo sonhos e muitas expectativas. A realidade, porém, se mostrou muito mais desafiadora. Longe da família, Yuri enfrentou dificuldades para se adaptar. A saudade de casa e a pressão de estar em um dos maiores clubes do Brasil pesaram sobre os seus ombros juvenis. Nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Santos, ele viveu altos e baixos. Cada movimento era observado, cada erro amplificado. Afinal, ele estava no clube que formou Pelé e Neymar. Foi nesse caldeirão de emoções que o seu caráter foi forjado. O momento marcante em sua trajetória nas categorias de base foi quando ele se tornou artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15. Yuri balançou as redes impressionantemente 30 vezes em uma única temporada, um sinal claro do seu potencial. Os treinadores destacavam sua habilidade em finalizações e movimentação dentro de campo, mas também notavam que o jovem precisava trabalhar, e muito, a sua confiança e consistência. O esforço e a dedicação de Yuri foram recompensados com a chance de treinar com o time principal do Santos. Era um sonho se tornando realidade, mas também um novo desafio. Treinar ao lado de jogadores experientes e renomados aumentou ainda mais a pressão sobre o jovem atacante. O caminho até se firmar como profissional ainda seria longo e árduo. Yuri sabia que precisaria provar o seu valor todos os dias em cada treino, em cada jogo. A competição era acirrada, e muitos outros jovens talentos também sonhavam em conquistar um espaço no time principal. Mas Yuri estava determinado a superar todos os obstáculos e mostrar que tinha o que era preciso para se tornar um jogador de sucesso. Yuri estava pronto para brilhar, mas o destino tinha outros planos. Em 2017, aos 16 anos de idade, ele finalmente estreou como profissional do Santos. O que deveria ser o auge da sua jornada se transformou em uma provação que poucos atletas tão jovens conseguiriam suportar. Sua estreia aconteceu em 16 de novembro de 2017 contra o Bahia. Yuri entrou como substituto, cheio de sonhos, mas a realidade do futebol profissional se mostrou muito mais dura do que ele imaginava. O ritmo era outro, a intensidade era outra, e Yuri lutava para se adaptar. As oportunidades eram escassas e a cada minuto em campo parecia uma batalha. Yuri sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. Ele não era mais o garoto prodígio das categorias de base, mas sim o jogador lutando para provar o seu valor no time principal. Em 7 de março de 2018, Yuri viveu um momento de glória ao marcar seu primeiro gol como profissional. Aos 16 anos, ele se tornou o 6º jogador mais jovem a balançar as redes pelo Santos. Foi um lampejo de esperança em meio às dificuldades, mas esse gol não foi o suficiente para garantir o seu espaço no time. A torcida, sempre exigente, começou a questionar se Yuri realmente estava pronto. A imprensa não poupava críticas ao jovem atacante. Era como se ele carregasse o peso da história do Santos em suas costas a cada vez que entrava em campo. O ano de 2019 foi particularmente difícil para o Yuri. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, ele teve apenas 2 aparições no time principal. Ele era uma montanha-russa de emoções. Um dia no banco, outro com uma chance como titular e depois de volta à reserva. Essa inconsistência abalava totalmente a sua confiança. Muitos se esqueceram que Yuri ainda era um garoto de 18 anos de idade, enfrentando desafios que fariam muitos adultos desistirem. A pressão de jogar em um dos maiores clubes do Brasil pesava sobre ele, mas Yuri não desistiu. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele continuava trabalhando duro, acreditando que o seu momento enfim chegaria. O que muitos não percebiam é que Yuri Alberto estava sendo ignorado e até mesmo subestimado. O talento que ele demonstrou nas categorias de base parecia ter sido esquecido.
Era como se o clube que o formou desde os 12 anos de idade agora não mais acreditassem no seu potencial. Essa fase difícil no início de sua carreira profissional moldou o caráter de Yuri Alberto. Ele aprendeu a lidar com as críticas, a superar os momentos de dúvida e a nunca desistir dos seus sonhos. Essas lições seriam fundamentais para o que estava por vir em sua carreira. Porque, como o futebol nos ensina, às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 passinhos para frente. Em 2020, o Yuri Alberto enfrentou uma decisão crucial na sua carreira. Aos 19 anos de idade, seu contrato com o Santos estava chegando ao fim e as negociações para a renovação não avançavam. O clube que o formou desde os 12 anos parecia não enxergar mais o seu potencial. As condições oferecidas pelo Santos eram desanimadoras, quase um insulto para alguém que sempre se dedicou ao máximo. Yuri se questionava se todos os seus esforços tinham sido em vão. Os treinos exaustivos, as noites sem dormir, os sacrifícios da vida do jogador. Tudo parecia ter perdido valor aos olhos do clube. Foi nesse momento de incerteza que surgiram propostas de outros clubes brasileiros. O Internacional de Porto Alegre demonstrou forte interesse em contar com o talento de Yuri, oferecendo uma chance de recomeço e valorização. A decisão de deixar o Santos não era simples. Como abandonar o clube que lhe deu a primeira oportunidade no futebol profissional? Yuri passava noites refletindo, pensando em cada opção. De um lado a história e o carinho pelo Santos, do outro a promessa de um novo começo e mais oportunidades. O presidente do Santos não demonstrava interesse em manter Yuri, o que só reforçava a sensação de que era hora de buscar novos desafios. Após muitas reflexões e conversas com a família e empresários, Yuri decidiu virar a página. Ele assinou um contrato de 5 anos com o Internacional, determinado a provar o seu valor. A saída do Santos foi bem conturbada. O clube alegou ter prioridade na renovação, gerando um conflito, mas Yuri estava convicto de sua escolha. Ele sabia que precisava dessa mudança para evoluir como jogador e também como pessoa. Ao deixar a Vila Belmiro pela última vez como jogador do Santos, Yuri carregava uma bagagem de memórias e aprendizados. O menino tímido de 12 anos agora partia como um homem determinado a conquistar o seu espaço no futebol brasileiro. Essa decisão difícil marcaria o início de uma nova fase na carreira de Yuri Alberto. Uma jornada de desafios e oportunidades estavam apenas começando. O garoto subestimado no Santos estava prestes a mostrar ao mundo do futebol a sua verdadeira capacidade. Yuri Alberto chegou ao Internacional como um jovem desconhecido, mas sua determinação rapidamente o transformou em uma sensação do campeonato brasileiro. O clube gaúcho apostou no atacante, oferecendo a ele uma oportunidade que há muito não tinha: mostrar o seu verdadeiro potencial. E Yuri agarrou essa chance com unhas e dentes. Desde os primeiros treinos, Yuri impressionou com a sua velocidade e faro de gol. Conquistou seu espaço no time titular do Colorado, provando seu valor a cada minuto em campo. O Campeonato Brasileiro 2021 foi o palco da sua explosão. Com 19 gols em 55 jogos, Yuri se tornou peça fundamental no esquema tático do Inter. O seu ponto alto de sua trajetória no clube vem em 20 de janeiro de 2021. Em uma noite mágica no Beira-Rio, Yuri não só marcou um hat-trick contra o São Paulo, como também deu uma assistência na goleada por 5-1. Foi uma atuação de gala que fez o país inteiro perceber o talento do jovem atacante. O desempenho de Yuri chamou a atenção de grandes clubes europeus. Manchester City e Arsenal demonstraram interesse, comprovando que o seu talento havia sido reconhecido internacionalmente. Seu companheiro Adenilson chegou a declarar: "Desde que Alberto chegou, vi um potencial nele. Sei que em breve não o teremos mais aqui. Ele é um grande jogador." Além dos gols, Yuri se destacava pela capacidade de pressionar a defesa adversária, criar jogadas e finalizar com precisão. Tornou-se um centroavante completo, essencial para o estilo de jogo agressivo do Inter. Sua importância era tanta que, quando o Zenit da Rússia veio buscá-lo, o clube gaúcho realizou a maior venda da sua história. A ascensão de Yuri Alberto no Internacional foi meteórica, mas sua jornada estava longe de terminar. Novos desafios o aguardavam, incluindo uma passagem conturbada pela Rússia e um retorno inesperado ao Brasil. O caminho de Yuri ainda reservava muitas surpresas e reviravoltas, provando que a sua história no futebol estava apenas começando. 25 milhões de euros. Era o preço da chance de Yuri Alberto brilhar na Europa. Mas o que ninguém podia prever era que esse valor também seria o peso de um futuro incerto. O jovem atacante brasileiro embarcou em sua aventura europeia em janeiro de 2022, quando o Zenit, gigante do futebol russo, apostou alto nele. Era a oportunidade que Yuri tanto sonhava: mostrar o seu talento em um novo palco, provar que poderia brilhar além das fronteiras do Brasilzão. Quando ele chegou em São Petersburgo, Yuri sentiu o peso da responsabilidade. Era a contratação mais cara da história do clube russo. Os olhos de todos estavam voltados para ele, esperando que justificasse
cada centavo que lhe for investido. E nos primeiros jogos, Yuri não decepcionou. Seu talento logo se fez notar nos gramados gelados da Rússia. Gols importantes, assistências precisas, Yuri mostrava que estava pronto para o desafio europeu. Mas o destino tinha outros planos para o brasileiro. Em fevereiro de 2022, o mundo assistiu chocado ao início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De repente, Yuri se viu no meio de um conflito que ia muito mais além dos gramados. O futebol, a sua paixão, a sua vida, parecia tão pequeno diante da realidade brutal da guerra. A situação de Yuri ficou delicada. Longe da família, em um país em conflito, o jovem atacante se sentia perdido. Como se concentrar no futebol quando o mundo ao seu redor desmoronava? A guerra trouxe consequências diretas para sua carreira. Ele não podia mais levar a sua filha para visitá-lo na Rússia. O sonho europeu, que parecia tão brilhante há poucos meses, agora se transformava em um grande pesadelo. Após 6 meses no Zenit, Yuri tomou uma das decisões mais difíceis da sua carreira. Era a hora de voltar ao Brasil. Deixar para trás o sonho europeu, os 25 milhões de euros de expectativas, tudo em nome de sua segurança e paz de espírito. Em sua breve passagem pelo Zenit, Yuri deixou sua marca. 15 jogos, 6 gols e 3 assistências. Números que, em outras circunstâncias, poderiam ser o início de uma carreira brilhante na Europa. A passagem de Yuri Alberto pela Rússia foi curta, mas intensa. Ele provou seu valor como jogador, enfrentou desafios pessoais e profissionais e tomou decisões difíceis que moldariam seu futuro. O retorno ao Brasil não era o fim, mas o início de um novo capítulo na carreira desse jovem talento que ainda tinha muito a mostrar. A história de Yuri nos lembra que às vezes o futebol, assim como a vida, nos surpreende com desafios que vão muito além das 4 linhas. Quando Yuri Alberto chegou ao Corinthians em junho de 2022 por empréstimo do Zenit, a torcida corintiana explodiu de expectativa. O atacante, que tinha brilhado no Internacional e feito uma passagem relâmpago pela Rússia, era vista como uma solução para os problemas ofensivos do time. Mas o que ninguém imaginava é que essa chegada se transformaria em um desafio imenso para o jovem jogador. A fiel torcida recebeu Yuri Alberto de braços abertos, com cartazes e cânticos enchendo o Parque São Jorge. O atacante chegou determinado, mas o futebol nem sempre segue o roteiro que desejamos. Os primeiros jogos de Yuri com a camisa alvinegra foram um teste de resistência mental. A bola teimava em não entrar e o gol, que antes parecia tão natural para ele, agora se tornava um objetivo distante. A torcida, inicialmente apoiadora, ficou impaciente. As cobranças aumentavam a cada partida sem gols. A imprensa não perdoou e as críticas se multiplicavam. De promessa do futebol brasileiro, Yuri passou a ser tratado como uma decepção. A pressão, já grande por estar no Corinthians, tornou-se quase insuportável. Yuri lutava não apenas contra os zagueiros, mas contra os seus próprios demônios. A confiança o abandonava a cada chance perdida. O estilo de jogo do Corinthians exigiu uma adaptação mais difícil do que o esperado. Mas Yuri não desistiu. Em um treino específico de finalização, ele ficou horas extras aperfeiçoando seus chutes. Esse esforço começou a dar frutos em campo. Pequenos lampejos de talento começaram a aparecer. Um drible desconcertante aqui, uma assistência precisa ali. A torcida notou a sua evolução. O primeiro gol, quando saiu, foi celebrado como um título. Era o começo da virada na história de Yuri Alberto no Corinthians. A jornada de Yuri no Corinthians foi conturbada porque o futebol, assim como a vida, raramente é um caminho suave. As expectativas enormes, a pressão de um clube grande, a adaptação a um novo estilo, tudo se somou para criar um cenário muito desafiador. Mas foi nesse cenário que Yuri Alberto provou a sua força mental. Porém, a história de Yuri no Corinthians estava apenas começando. Os desafios que ele enfrentou nesses primeiros meses seriam fundamentais para moldar o jogador e o homem que ele se tornaria. O ano de 2023 prometia ser o ápice da carreira de Yuri Alberto no Corinthians. Mas o destino reservou desafios inesperados para o jovem atacante. Uma tempestade se formava no horizonte, e Yuri seria atingido em cheio por ela. O início do ano foi turbulento. A bola antes parecia inseparável, agora se recusava a entrar. A seca de gols se estendia, e a confiança de Yuri desmoronava. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão ardente, começou a perder a paciência. As redes sociais amplificavam a pressão. Memes circulavam incessantemente, comparando Yuri a jogadores fracassados. A imprensa não poupava críticas, questionando não apenas o seu talento, mas a sua força mental. Um episódio marcou profundamente a trajetória de Yuri. Durante uma partida tensa, o técnico Mano Menezes perdeu a paciência e chamou Yuri de burro, diante das câmeras de TV. O vídeo viralizou.
ampliando a humilhação do jogador. Estava mentalmente destruído, revelou ele posteriormente. Mas como Yuri encontrou forças para se reerguer? A resposta está na resiliência forjada desde os tempos de Santos. Com o apoio de sua família e alguns companheiros, Yuri buscou ajuda profissional. Iniciou um acompanhamento psicológico, determinado a reconstruir a sua confiança e reacender a sua paixão pelo futebol. Era o primeiro passo de uma jornada de autodescoberta que transformaria não apenas o jogador, mas o homem Yuri Alberto. O caminho seria árduo, mas Yuri estava disposto a enfrentar cada obstáculo, provando que a sua história no futebol estava longe de terminar. Yuri Alberto enfrentava o momento mais sombrio da sua carreira. A pressão da torcida, as críticas impiedosas da imprensa e seus próprios demônios internos o consumiam. "Eu não sou louco, eu não preciso disso", foram suas primeiras palavras quando lhe sugeriram ajuda psicológica. Mal sabia ele que essa decisão aparentemente simples desencadearia uma transformação profunda na sua vida e na sua carreira. O processo terapêutico foi como entrar em campo contra o adversário mais difícil que Yuri já enfrentou, ele mesmo. Nas primeiras sessões, o atacante se viu cara a cara com medos que nem sabia que tinha. A pressão de jogar no Corinthians, o peso de ser comparado a ídolos do passado, o medo de decepcionar sua família e a si mesmo. Tudo isso veio de uma só vez, com uma avalanche de emoções que Yuri precisava aprender a controlar. Com a ajuda de sua terapeuta, Yuri começou a desenvolver técnicas para lidar com a ansiedade que o consumia antes dos jogos. O apoio da família foi fundamental nesse processo. Yuri, que sempre teve dificuldade de se abrir com o pai, encontrou na terapia um incentivo para romper essa barreira. "Graças a Deus eu tive muita dificuldade de me abrir para o meu pai, mas tive um incentivo de não me fechar tanto e procurar a ajuda, graças a Deus", revelou Yuri Alberto depois de alguns tempos. À medida que as sessões avançavam, Yuri começava a entender melhor as suas emoções. As críticas que antes o destruíam agora eram filtradas de forma mais racional. Ele aprendeu a separar as opiniões construtivas das destrutivas, a usar as críticas como combustível para melhorar, não como veneno para sua autoestima. O trabalho psicológico teve um impacto direto no seu desempenho nos treinos e em sua vida pessoal. Yuri voltou a sentir prazer em estar em campo, em aperfeiçoar as suas habilidades. A autoconfiança que parecia ter desaparecido começou a ressurgir. "Estou me reconhecendo, sabe? E me conhecendo. Tem me ajudado bastante na convivência com minha filha, com os meus pais, com meus companheiros de clube", compartilhou Yuri em uma entrevista pós-jogo. A jornada de Yuri na terapia mostrou resultados surpreendentes. O garoto que um dia foi chamado de burro em campo, agora se mostrava mais inteligente emocionalmente do que muitos veteranos. Ele se tornou um exemplo para outros atletas, mostrando que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do físico. A torcida do Corinthians estava prestes a testemunhar o renascimento não apenas de um jogador, mas de um homem transformado pela coragem de enfrentar os seus próprios problemas. Yuri Alberto descobriu que ser um grande jogador não era apenas sobre habilidades técnicas, mas também sobre inteligência emocional e autoconhecimento. Sua história nos lembra que, às vezes, o maior desafio de um atleta não está no campo, mas dentro de si mesmo. Enquanto muitos esperavam que 2024 fosse mais um ano de decepções para o Corinthians, o destino tinha outros planos. Após longos meses e derrotas em campo sob o comando do português Antônio Oliveira, o clube anunciou a contratação do técnico argentino Ramon Dias, uma decisão que mudaria o rumo do time e a carreira de Yuri Alberto. O encontro entre o treinador e o jogador seria o início de uma reviravolta totalmente inesperada. Ramon Dias chegou com a visão clara: resgatar o clube que estava a caminho da Série B e também o futebol de Yuri Alberto. Ele implementou um sistema tático inovador que favorecia as características do atacante. Yuri, que antes se sentia perdido em campo, agora tinha liberdade para explorar espaços e se movimentar estrategicamente. O novo esquema tático de Ramon incluía uma formação flexível que permitia a Yuri alternar entre a função de centroavante e a de segundo atacante. Essa versatilidade confundia as defesas adversárias e criava mais oportunidades de gol. O treinador também introduziu exercícios específicos para aprimorar a finalização e o posicionamento de Yuri dentro da área. Aos poucos, a mágica começou a acontecer. Yuri voltou a sorrir nos treinos, sua confiança ressurgindo a cada jogada bem executada. O entrosamento com os companheiros fluía naturalmente, como se o atacante estivesse renascendo em campo. O reflexo dessas mudanças táticas logo se fez notar.
Os gols voltaram a aparecer com frequência. Yuri marcou em jogos importantes, decidiu clássicos e reconquistou o caminho da torcida corintiana. A fiel que antes o vaiava, agora gritava o seu nome com orgulho. O ambiente do Corinthians mudou completamente. Yuri mencionou que as novas estratégias trouxeram uma atmosfera mais positiva para o clube, contribuindo significativamente para sua evolução como jogador. Era como se uma nova energia tivesse tomado conta do Parque São Jorge. A parceria entre Yuri e Memphis Depay se tornou um dos pontos altos desse novo Corinthians. Os dois atacantes formaram uma dupla afiada com sintonia e entrosamento invejáveis. As jogadas ensaiadas nos treinos se traduziam em assistências e gols para a alegria da torcida alvinegra. A chegada de Ramon Dias ao Corinthians não apenas transformou o desempenho de Yuri Alberto, mas também mostrou ao mundo do futebol como mudanças táticas precisas podem resgatar o potencial de um time e também de um jogador. O garoto que um dia foi criticado, agora é elogiado pela inteligência em campo. A transformação estava apenas começando, e o melhor estava apenas por vir. A temporada de 2024 marcou uma virada espetacular na carreira de Yuri Alberto no Corinthians. O atacante que antes enfrentava críticas, agora brilhava com uma determinação impressionante. Seus números não deixavam dúvidas. Yuri alcançou a marca de 50 gols pelo clube, tornando-se o sexto maior artilheiro do Corinthians no século XXI. Na Copa Sul-Americana, Yuri foi implacável, marcando 8 gols e liderando o time em uma campanha memorável. Mas foi mesmo em um clássico contra o Palmeiras que ele viveu um dos momentos mais marcantes da temporada. Seu gol não apenas garantiu a vitória, mas quebrou um tabu de 1.337 dias sem triunfos contra o arquirrival. A transformação de Yuri era visível em cada lance. Seus dribles ganharam precisão, suas finalizações se tornaram letais. O entrosamento com os companheiros de equipe, em menção a Rodrigo Garro e Memphis Depay, atingiu outro patamar. Como se ele finalmente tivesse encontrado o seu lugar no time. Com uma média de 0,43 gols por jogo, a melhor da sua carreira, Yuri provou que o seu talento sempre esteve lá, esperando para ser redescoberto. O segredo por trás dessa incrível evolução, uma combinação de trabalho duro, apoio psicológico e a confiança depositada nele pela comissão técnica. Yuri não apenas aprimorou sua técnica, mas fortaleceu a sua mente, aprendendo a lidar com a pressão de uma forma positiva. A torcida do Corinthians, conhecida por sua exigência, finalmente o abraçou como um dos seus grandes ídolos. Os gritos de Yuri ecoavam pela arena, um som que parecia impossível meses antes. O atacante não apenas marcava gols, mas jogava com coração, demonstrando a paixão pelo clube que contagiava a todos. À medida que a temporada avançava, Yuri se aproximava de marcas históricas do Corinthians. Cada gol era uma página virada em sua história, uma prova de que no futebol, assim como na vida, a perseverança pode superar qualquer obstáculo. Yuri não era apenas mais um jogador, ele se tornou um símbolo de superação para milhões de torcedores. A explosão de gols de Yuri Alberto em 2024 foi uma lição para todos que já duvidaram do seu potencial. Do céu ao inferno, Yuri provou que o talento, quando combinado com determinação e apoio adequado, pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. O garoto, que um dia foi alvo de muitas críticas, agora era aclamado como um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Uma história de redenção que ficará marcada para sempre na história do Corinthians. A trajetória de Yuri Alberto no Corinthians em 2024 foi simplesmente espetacular. O atacante que antes era alvo de críticas se transformou em um dos maiores nomes da temporada, deixando todos de boca aberta com seus números impressionantes, 30 gols em 57 jogos, se tornando o artilheiro do Brasil. Jornais e sites especializados destacavam o atacante como um dos grandes talentos do futebol sul-americano. Sua história de superação, aliada ao desempenho impressionante em campo, chamava a atenção de todos. Yuri não era apenas mais um jogador promissor, mas um exemplo de resiliência e determinação. Talvez o feito mais impressionante de Yuri tenha sido se tornar o maior artilheiro sub-23 do mundo. Superando nomes como Rodrigo do Real Madrid, Yuri provou que seu talento ia além das fronteiras do futebol brasileiro. Era a prova definitiva que o garoto que um dia foi rejeitado no Santos, agora estava entre os melhores do planeta. E agora, o que podemos esperar de Yuri Alberto nos próximos anos? Se sua trajetória nos ensinou algo, é que nunca devemos subestimar sua capacidade de superação. No futebol brasileiro, Yuri tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Sua identificação com a torcida e o seu faro de gol o colocam em um patamar muito elevado.
Com apenas 23 anos de idade, Yuri tem tempo e talento para brilhar nas principais ligas do mundo. Seu estilo de jogo, que combina força física com habilidade técnica, o torna um atacante cobiçado por grandes clubes. Na seleção brasileira, Yuri Alberto tem a chance de se firmar como camisa 9 que o Brasil tanto procura desde a aposentadoria de Ronaldo. O sonho de disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, antes que era muito distante, agora parece mais tangível do que nunca. Yuri sabe que para alcançar esse objetivo, precisa continuar evoluindo, e é exatamente isso que ele faz diariamente. No CT do Corinthians, sua ética de trabalho é exemplar, sendo o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Na seleção brasileira, Yuri tem a oportunidade de se firmar como camisa 9 que o país procura há anos. Seu desempenho nos próximos meses será crucial para determinar o seu papel na equipe nacional e possivelmente garantir sua presença nas próximas competições internacionais. O futuro de Yuri Alberto promete ser tão brilhante quanto o seu presente. Com sua juventude e talento, ele tem todas as ferramentas necessárias para continuar crescendo e conquistando novos patamares no futebol mundial. A expectativa é alta para ver até onde esse talento brasileiro pode chegar, seja no Corinthians, em um clube europeu ou vestindo a camisa amarelinha. Uma coisa é certa, o jovem atacante tem todas as condições para deixar a sua marca e escrever o seu nome na história do esporte mais popular do mundo.